Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Boas Práticas em Telemedicina. Então, nesta aula, vamos abordar a legislação e regulamentação da telemedicina no Brasil. Então, pessoal, muita gente ainda tem dúvidas sobre a questão, como você pode fazer telemedicina, se eu preciso ter uma ou duas, três inscrições no CRM, quais são as normas da telemedicina. Nós temos a legislação principal, é uma lei, tá? É a Lei de Telesaúde no Brasil. Tá? Essa lei, ela foi assinada, promulgada em 2022, tá? É a Lei 14.510, de 27 de dezembro de 2022. Essa lei, inclusive, altera a Lei 8.080, de 1990, para autorizar e disciplinar a prática da telesaúde em todo o território nacional. Veja que essa lei, ela altera uma lei muito importante, a Lei 8.080, conhecida também como Lei do SUS. Então, é uma lei que introduz a prática da telesaúde dentro das práticas de saúde no Brasil, inclusive no sistema público de saúde. Então, é uma lei muito importante, porque alterou uma lei anterior, a Lei 8.080. Agora, essa lei, ela tem alguns pontos importantes que eu quero destacar aqui com vocês. A lei traz, a lei da telesaúde, ela traz no seu artigo 26, que a telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas. Então, aqui não é só sobre telemedicina, essa lei é de telesaúde, onde a telemedicina está inclusa, tá? E veja que importante, temos alguns princípios fundamentais. Um deles é a autonomia do profissional de saúde em relação ao uso da telesaúde. No caso aqui, como somos médicos, estamos falando de telemedicina. A lei, ela traz outro ponto importante, o consentimento livre e informado do paciente sobre o uso da telesaúde. Então, é uma obrigação do profissional de saúde fazer a informação do paciente sobre como essa ferramenta vai ser utilizada, as questões das limitações, no caso da medicina, as limitações relacionadas ao exame físico, através do uso dessas ferramentas. Então, a gente tem várias possibilidades do uso da telemedicina, mas a gente tem aí uma limitação que restringe o exame físico completo. Então, isso deve ser avisado ao paciente, através desse consentimento livre e informado, tá? Outro ponto que é importante é o direito de recusa ao atendimento na modalidade de telesaúde. Eles colocaram essa cláusula aqui para dar uma garantia também que os sistemas de saúde, seja ele público ou privado, vão continuar mantendo as suas estruturas de atendimento presencial, tá? Então, é a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado pelo paciente, tá? E nós temos aqui também a questão da dignidade, valorização do profissional de saúde, assistência segura de qualidade ao paciente, e eu quero frisar aqui a parte 6, tá? Confidencialidade dos dados. Isso aqui envolve a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito importante você utilizar ferramentas adequadas para fazer telemedicina para garantir essa confidencialidade dos dados. A telemedicina também, nessa Lei de Telesaúde, ela abrange também a promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde. Então, já se entende que essa ferramenta ela vai poder levar saúde a mais brasileiros em áreas remotas, por exemplo, ou áreas que não têm especialistas. A telesaúde vai prover um acesso melhor das pessoas à saúde. E aqui, obedecendo a questão da Lei 8.080 sobre a universalização dos serviços de saúde. A estrita observância das atribuições legais de cada profissão. Então, quem vai regulamentar depois cada profissão são os seus conselhos profissionais. Então, no caso da medicina, o Conselho Federal de Medicina, tá? E questões relacionadas também à responsabilidade digital. Então, você precisa ter uma assinatura eletrônica, por exemplo, para assinar os seus documentos, e você tem uma responsabilidade sobre isso. E no parágrafo único dessa lei, os atos dos profissionais de saúde, quando praticados na modalidade de telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Então, não é só no estado onde você tem a sua inscrição do seu CRM, tá? Você pode atender pacientes de todo o Brasil.
tá? E a sua receita, o seu ato médico, ele tem validade em todo o território nacional, tá? Então, eu quero trazer aqui que é artigo 26H, tá? É dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio da modalidade de telesaúde, tá? Então, vamos entender que se você quer atender um paciente de outro estado, né, que te procurou, ou no serviço que você está prestando para uma empresa, você só precisa ter uma inscrição de CRM, nenhuma outra mais. Agora, se você pretende atender pacientes de forma presencial, aí, se você atende mais de um estado da federação, você precisa abrir a sua inscrição secundária. Então, eu, por exemplo, eu tenho CRM em Santa Catarina e São Paulo. Para eu atender por telemedicina, bastava um CRM. Eu posso ter o CRM de Santa Catarina, atender pacientes do Brasil todo. Agora, como eu vou a São Paulo fazer atendimentos presenciais, de tempos em tempos, eu preciso ter um CRM em São Paulo, tá? Então, a telemedicina trouxe essa possibilidade também de você poder atender pacientes do Brasil todo, apenas com um CRM, mas desde que seja na modalidade de telesaúde, telemedicina. Aqui também, eu trouxe no artigo 26C, tá? Que ao profissional de saúde também é assegurado a sua autonomia, tá? Liberdade e completa independência de decidir sobre a utilização ou não de telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele sempre que entender necessário. Então, muita gente falava que a telemedicina só vai ser para retorno. Não, está assegurado também a questão da primeira consulta através de telemedicina. Então, o profissional tem autonomia para decidir em relação a isso. E nós temos a resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Que vai regulamentar a telemedicina no âmbito dos médicos. Então, essa resolução é a resolução 2314 de 2022, e ela define e regulamenta a telemedicina como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. Ela foi publicada no Diário Oficial da União, dia 5 de maio de 2022. Então, veja que interessante. A resolução, ela foi publicada antes da Lei de Telesaúde. Porém, o Conselho Federal de Medicina já estava acompanhando os movimentos dessa lei que estava sendo passada na Câmara de Deputados, passou em várias comissões, e o Conselho Federal de Medicina se antecipou, já emitindo a sua resolução sobre telemedicina. Então, essa resolução, ela está de acordo com a lei, mesmo que a lei saiu de forma posterior. Então, o que diz aqui a resolução? Primeiro ponto, muito importante, é o que nós estamos fazendo aqui neste momento, tá? A resolução diz que o médico deve buscar capacitação no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, que é essa abreviação aqui, ó, TDICS, tá? E também buscar essa capacitação na questão de telepropedêutica médica e bioética digital. Então, o objetivo dessa capacitação é justamente alinhar com os colegas médicos as boas práticas de telemedicina e vocês poderem exercer aí o uso dessa ferramenta com mais tranquilidade e dentro das normas do Conselho Federal de Medicina. Aqui, a gente tem também outros pontos importantes que eu tirei aqui da resolução para trazer para vocês. Então, outro ponto, para atuar em telemedicina, o médico deve possuir assinatura digital qualificada padrão ICP Brasil, nos termos das leis vigentes do país, tá? Então, você, para poder assinar os seus documentos eletrônicos, a receita digital, para você poder emitir um atestado, um relatório médico, um pedido de exame, você tem que ter um certificado digital padrão ICP Brasil, e você vai poder fazer a assinatura digital dos seus documentos. Se você não tiver esse certificado digital para assinar os seus documentos de forma eletrônica, você não tem documentos válidos, o seu documento não vale nada, ele é só um arquivo que não tem validade. A mesma coisa em relação às receitas, por exemplo, muitos colegas achavam que tirando foto de uma receita, né, manuscrita, e enviando para o paciente, essa receita teria validade. Ela não tem validade nenhuma. Quando a gente está fazendo
exercendo a telemedicina, a gente precisa ter um certificado digital para assinar eletronicamente esses documentos. E essa assinatura digital, ela vale como se você tivesse ido num cartório e tivesse feito o reconhecimento da sua firma, tá? Então, ela tem uma validade muito importante e tem muitas vantagens também em relação ao carimbo e à sua assinatura. Ela não pode ser falsificada, por exemplo. Então, ela é muito segura. Além disso, trazendo aqui para vocês, as informações sobre o paciente identificado só podem ser transmitidas a outro profissional com prévia permissão do paciente, mediante seu consentimento livre, esclarecido e com protocolos de segurança capazes de garantir a confidencialidade e integridade das informações. Então, aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Muitos colegas médicos ficaram preocupados com a LGPD, mas assim, nós sempre trabalhamos com a questão do sigilo das informações, isso faz parte da nossa profissão, então não tem muito mistério, tá? Mas o que você tem que fazer? É informar. No caso de quem está prestando serviço para empresas, eu presto serviço para uma empresa de telemedicina, geralmente essa empresa já vai fazer os termos, que é de consentimento livre esclarecido, e também colocando essas questões relacionadas à LGPD dentro dos termos, para que o paciente ele receba esse termo e dê o seu aceite. Cabe ao médico que está prestando serviços verificar se isso está sendo feito, porque o médico e a empresa estão atuando, vamos dizer, de maneira conjunta. Então, são responsabilidades conjuntas. E aqui da resolução eu trago o artigo 1º, tá? Definindo o que é a telemedicina, tá? Então, como o Conselho Federal de Medicina definiu em sua resolução a telemedicina, que é o exercício da medicina mediado por tecnologias digitais de informação e de comunicação para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde. Então, lá no início, fala sobre assistência, que seria justamente a questão da teleconsulta médica, tá? Aqui, no caso, nós estamos fazendo também telemedicina, porque nós estamos fazendo a parte de educação médica de forma digital. Então, a gente também está dentro do que a resolução fala sobre telemedicina. Então, existem normas também, até para a educação médica. A gente deve seguir essas normas que estão na resolução 2314. No seu artigo 2º, ele coloca que a telemedicina ela pode ser feita em tempo real, né? Então, de forma online síncrona, ou offline assíncrona, tá? Por meios de tecnologia que permitam essa troca de informações dentro do território nacional, nos termos desta resolução. Então, você tem a questão de uma teleconsulta, por exemplo, em tempo real, que você está fazendo ali, falando com o paciente numa videochamada, isso é a forma síncrona. Agora, existem as questões relacionadas à telemedicina de diagnóstico, por exemplo, laudo de exames de imagem, eletrocardiograma. Geralmente, esse tipo de telemedicina ela é feita de forma offline, de forma assíncrona. Então, o médico, por exemplo, recebe a fita do eletrocardiograma digital, né, ele lê, faz a interpretação e emite o seu laudo. Quando ele faz isso, ele está fazendo de um exame que não está sendo feito naquele momento, tá? Ele foi feito antes, 2, 3 horas antes, e ele está recebendo para dar o seu laudo. Então, essa é a maneira de realizar a telemedicina assíncrona, por exemplo, tá? Outro ponto importantíssimo, isso daqui vale tanto para a telemedicina quanto na medicina presencial, né? Isso a gente já sabe, deve fazer, e aqui a gente reforça, que é o registro das informações. O atendimento médico por telemedicina deve ser registrado em prontuário, e pode ser em meio físico ou em sistemas de informação de registro eletrônico de saúde, que são os prontuários eletrônicos, tá? Então, esse registro é obrigatoriamente feito para que você tenha segurança das suas informações, tá? E esse registro do paciente, ele é obrigatório, tá? Então, você não deve fazer nenhum atendimento de telemedicina e não registrar. Então, por isso que é importante você fazer telemedicina formalmente. Então, muita gente acha que fazer telemedicina é fazer um atendimento no WhatsApp. E você está lá
conversando com o paciente, fazendo ali uma prescrição, às vezes, ou dando uma conduta no WhatsApp e não está registrando essas informações de maneira adequada. Isso está fora do que diz a resolução e você pode estar se complicando aí no seu ato médico, tá? Então, muito cuidado. O registro da informação é fundamental. Você precisa registrar em prontuário o seu atendimento. É uma obrigatoriedade, tá? Aqui, eu trago outros destaques. Temos aqui o artigo 6º também, que é direito do paciente e seu representante legal solicitar e receber cópia de mídia digital e ou impressa dos dados do seu registro. Isso também pode ser correlacionado ao atendimento presencial, porque também é direito do paciente solicitar o seu prontuário. Então, aqui é a mesma coisa, tá, gente? Telemedicina é a mesma coisa que medicina. Então, tudo que se aplica na medicina presencial, a gente também aplica na telemedicina, tá? Os dados pessoais e clínicos de teleatendimento médico devem seguir as definições da LGPD, então, as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E outros dispositivos legais quanto à finalidade primária dos dados. Então, o que é isso? Quando você vai escrever lá o seu termo, você tem que dizer para que esses dados do paciente serão usados. Então, se são só para registro em prontuário, você vai colocar isso. Se, por exemplo, os dados do usuário forem usados para registro e pesquisa clínica, por exemplo, tem que estar escrito lá, tá? Então, a finalidade primária desses dados deve ser estabelecida e esclarecida ao paciente, tá? Então, na utilização de plataformas institucionais, quando necessário, deve ser garantido ao médico assistente o direito de acesso aos dados do paciente durante todo o período de vigência legal de sua preservação. Então, por exemplo, um prontuário eletrônico de um hospital. Então, vários médicos atendem esse paciente. Então, todos esses médicos que estão assistindo o paciente, eles devem ter acesso para poder ver o histórico do paciente, fazer o acompanhamento dele, tá? Então, mesma coisa como a gente faz no presencial. Aqui no artigo 4, né? Ao médico é assegurado a autonomia de decidir se utiliza ou recusa a telemedicina, tá? Então, igualzinho o que traz lá na lei da telesaúde, tá? Então, a resolução, ela vai acompanhando o que a lei disse, tá? Indicando atendimento presencial sempre que entender que é necessário, tá? A autonomia médica está limitada à beneficência e não maleficência do paciente, em consonância com preceitos éticos legais. Isso também é válido na medicina presencial, tá? A autonomia médica está diretamente relacionada à responsabilidade pelo ato médico. Então, todo o ato médico, a gente é responsável pelo que a gente fez, tá? E ao médico que atender por telemedicina, ele deve proporcionar a linha de cuidado ao paciente, visando a sua segurança e a qualidade da assistência, indicando o atendimento presencial na evidência de riscos, tá? Então, mais uma vez, aqui a importância do registro do seu atendimento. Então, caso você indicou que o paciente precisava ir para um atendimento presencial, você tem que ter isso registrado, os motivos pelo qual você indicou, tá? Outra questão também é essa integralidade, né, esse acompanhamento da assistência. Então, se você fez um atendimento de telemedicina, uma primeira consulta, e você solicitou exames, você tem que fazer o retorno desse paciente. E as normas de retorno são as mesmas da consulta presencial, tá? Então, a gente deve seguir os mesmos preceitos éticos, as resoluções, tudo que está definido aí para o nosso exercício da medicina. A teleconsulta, tá? Então, a gente tem aqui no artigo 6º definindo a teleconsulta, que é a consulta médica não presencial, mediada por tecnologias de informação, tá? Com digitais, né? Com médico e paciente localizado em diferentes espaços, tá? Então, a consulta presencial, ela vai continuar sendo o padrão ouro, tá? Então, isso não há discussão. Eu sou professor de semiologia, eu concordo, né? Que a teleconsulta, ela não é o padrão ouro do atendimento médico, mas ela pode ser feita, ela tem muita aplicabilidade, resolve muita coisa, mas a consulta que é padrão ouro é a consulta presencial, onde você vai poder, além de fazer a anamnese, fazer o exame físico completo desse paciente e assim por diante.
mas não é que é impeditivo você fazer teleconsulta, ter a primeira consulta por telemedicina, tá? Nos atendimentos de doenças crônicas ou doenças que requeiram acompanhamento por longo tempo, deve ser realizada consulta presencial com o médico assistente do paciente. Olha que eu grifei aqui, médico assistente. Por quê? Quando você está fazendo atendimento de telemedicina, você está fazendo, às vezes, atendimentos pontuais. É um pronto atendimento de telemedicina, você está fazendo um atendimento que não é o atendimento contínuo desse paciente, você não é o médico que está acompanhando ele, ou você é um especialista focal e esse paciente passou contigo por um encaminhamento e você vai fazer esse atendimento dele na sua especialidade, mas ele tem um médico assistente, tá? Então, se ele toma um medicamento de uso contínuo, por exemplo, e você renovou uma receita, você está acompanhando esse paciente, a cada 180 dias, esse paciente deve fazer uma consulta presencial com um médico assistente no local onde ele se encontra, na cidade dele, tá? Então, isso é importante e você deve registrar essa informação no prontuário, tá? Se possível, também o nome desse médico, o CRM do médico que acompanha ele na rotina. O estabelecimento da relação médico-paciente pode ser realizado de modo virtual em primeira consulta. Veja que eu até grifei aqui, né? Porque muita gente tem essa dúvida. Será que eu posso fazer o atendimento de primeira consulta? Pode. Tá? Desde que atenda às condições físicas e técnicas dispostas nesta resolução, obedecendo às boas práticas médicas, devendo dar o seguimento ao acompanhamento com consulta médica presencial. Então, você precisa ter, para fazer uma teleconsulta, de primeira consulta, ou que seja outras teleconsultas, boa conexão de internet, um prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada, ou fazer o registro físico dessas informações num prontuário do paciente, ter enviado o termo de consentimento livre esclarecido, também as normas relacionadas à LGPD e ter o seu certificado eletrônico para fazer assinatura digital. Então, se você tem isso, você está atendendo o que a resolução pede e está dentro das boas práticas, tá? Então, se você presta serviço para a empresa, a mesma coisa, você tem que verificar se está dentro disso tudo que a gente já conversou aqui, a prestação desses serviços, tá? O médico deverá informar as limitações inerentes ao uso da teleconsulta. Isso é muito importante, eu trago aqui em destaque para vocês, tá? Porque você tem que informar isso. Alguns colegas, e eu também, eu costumo, inclusive, registrar isso em prontuário, que eu informei ao paciente da impossibilidade da realização do exame físico completo, tá? Então, você deve sempre informar ao paciente essa situação. E você pode, né, solicitar a presença do paciente para finalizar esse exame. Então, eu faço isso no meu consultório, né? Eu faço consultório que eu chamo híbrido. Eu atendo o paciente no presencial e, às vezes, eu faço um retorno por teleconsulta, ou faço o inverso. Às vezes, uma primeira consulta e o retorno presencial. Agora, se você está atendendo para uma empresa e o paciente é de outra cidade, outro estado, você vai informar o paciente que ele precisa procurar um médico no local onde ele se encontra para completar esse atendimento. E você faz um relatório sobre esse atendimento que você fez por teleconsulta, envia o paciente para ele, mostrar ao colega médico onde ele está para que dê continuidade ao atendimento, tá? E aqui outro ponto que coincide com a lei sobre a questão de autonomia, né, com a lei de telesaúde, que é direito tanto do paciente quanto do médico optar pela interrupção do atendimento à distância, assim como optar pela consulta presencial com respeito ao termo de consentimento livre, esclarecido, pré-estabelecido entre médico e paciente. Esse termo, como eu falei, para quem está prestando serviço para a empresa já enviou ao paciente, mas cabe ao médico verificar o conteúdo desse texto e estar de acordo com ele também, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa terceira aula do curso, né, de Boas Práticas em Telemedicina, esse curso que traz aí para vocês esses conceitos, e aguardo vocês na nossa quarta aula e venham comigo aí, porque a próxima aula vai ser uma aula mais dinâmica de perguntas e respostas sobre boas práticas relacionadas à telemedicina, tá bom? Então, aguardo vocês e até logo!